E pessoal, ó, se você está vendo esse vídeo, nós estamos na segunda parte daquele vídeo que nós estamos falando sobre o livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, certo? Do Stuart Hall. A gente acabou aquela primeira parte falando sobre que acontecimentos recentes na sociedade moderna precipitaram essa crise, né? É uma pergunta que o autor faz para ele mesmo responder, apresentar os argumentos lá, né? Depois, a terceira pergunta que tem lá no livro, que agora é a continuação nesse vídeo aqui, e ele vai falar que quais são as consequências potenciais, né, dessa crise de identidade que aconteceu. Ele diz que existe, pelo menos ele coloca aqui, pelo menos 5 descentramentos aqui que são fundamentais para chegar a essa crise que ele diz que o sujeito moderno e pós-moderno tem vivido. Então ele coloca 5 aqui, eu vou citar para você aí, de forma que depois você lendo o livro você vai compreender melhor aí, para o vídeo nosso não ficar muito grande, certo? O primeiro descentramento é o descentramento do sujeito cartesiano, você vai conferir lá no livro. O segundo descentramento que ele coloca é o descentramento no pensamento ocidental do século XX. E ele diz que tem uma figura fundamental aí nesse pensamento ocidental do século XX, que é Freud, né? Freud e a sua descoberta do inconsciente, né? Então ele coloca aí, ele diz que, no caso ele diz aqui, citando Freud, que ele diz que para Freud a subjetividade é o produto de processos psíquicos, certo? Então ele vai trabalhar isso, só que ele também vai dizer ao contrário, que há alguns falando sobre a questão de socialização, comentavam a ideia diferente de Freud aí, que tinha um aspecto biológico, né? Freud já traz essa concepção aqui, ele diz que a concepção de Freud em algumas ciências, depois somente psicologia, teve uma mudança na forma de pensar, então ele coloca isso como um descentramento também. O terceiro descentramento que ele coloca aqui, ele diz que está associado ao trabalho do linguista estrutural Ferdinand de Saussure, né? O que Ferdinand de Saussure dizia? Ele dizia que a língua é um sistema social e não um sistema individual. Então ele diz que essa afirmação também de Saussure tem um impacto também na questão da compreensão e de tudo aquilo que vai acontecer posteriormente aí. O quarto descentramento que ele diz, que está ligado a partir do trabalho de Michel Foucault, né? Ele diz aqui, ó, que Michel Foucault produziu uma espécie de genealogia do sujeito moderno, que ele diz que existe um novo tipo de poder disciplinar, né? Ele diz, Michel Foucault vai falar isso, que no caso dele lá, ele diz que é o Estado, né? E você vai entender lá na parte do livro lá. Depois ele apresenta 3 concepções de identidade, que ele coloca aqui, que são o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O que é o sujeito do iluminismo aqui? Ele diz que, na ideia do sujeito do iluminismo, ele diz que o centro essencial do eu era a identidade, certo? No sujeito do iluminismo, né? Ele tinha, vai dizer aqui, um núcleo interior. No sujeito sociológico, ele vai dizer que esse núcleo interior era formado na relação com outras pessoas importantes para ele. Então, essas pessoas mediavam os valores, né, sentidos e símbolos, a cultura dos mundos que eles habitavam, né? Então, estava ligado, por exemplo, a mim em relação aos outros, né? E depois ele coloca a terceira concepção, que é o sujeito pós-moderno, que ele diz aqui que esse sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa e essencial ou permanente, certo? Ela é definida historicamente e não biologicamente, segundo aqui a visão do autor. Então ele diz que a identidade torna-se uma celebração móvel, certo? Ao invés de ser aquela fixa do sujeito anterior que ele cita aí, certo? Ele diz, depois ele vai dizendo que as sociedades são de mudanças constantes, né? E que essa principal distinção entre as sociedades tradicionais e as modernas é justamente essas mudanças que têm acontecido essas mudanças constantes que têm acontecido na sociedade moderna, certo? Depois ele vai dizer o seguinte, tem um outro descentramento aqui, além daqueles 4 que eu mencionei, que é o impacto do feminismo. Ele diz não só o feminismo como crítica teórica, mas também quanto um movimento social. Que aí ele vai dizer que esse movimento social, o feminismo como muitos outros, é parte de movimentos que emergiram na década de 60, tá certo?
Então, basicamente do livro é isso aí. Depois tem um capítulo 3 do livro, se você puder ler aí, eu não vou estender muito mais aqui, né? Para que a gente não fique prolongando vídeos e vídeos aí. Mas o capítulo 3 aí vai falar do sujeito fragmentado, das identidades culturais, certo? Ele diz aqui, a nação gera um sentimento de identidade em nós pelo fato de ela ser uma comunidade simbólica. Então ele trabalha um pouquinho dessa ideia da nação como uma comunidade simbólica, né? E depois, para a gente fechar aqui, ele vai falar sobre a globalização, certo? A globalização, que é a globalização no aspecto dele aqui, né, que ele quer colocar? É um complexo de processos e forças de mudança, certo? Que ela tem, o que tem acontecido com esse complexo de processo e força de mudança é que ela tem deslocado a identidade cultural nacional. E aí ele vai trabalhando isso ao longo do livro. Aí a última observação que eu coloquei aqui é que ele fala o seguinte: a globalização pode acabar sendo parte daquele lento e desigual, mas continuar descentramento do Ocidente, certo? E aí ele vai trabalhando o impacto da globalização na vida das pessoas. Ele estava mencionando que essa ideia da globalização atinge até a pessoa que está mais longinho, distante de qualquer contato. Ele tem ali uma televisão, ele tem um celular, uma internet, que ele fica dentro de todos os assuntos que acontecem na vida das pessoas e em todos os lugares. Ele vai falar um pouquinho sobre o impacto disso. Certo, pessoal? Então nós encerramos esse livro aqui, certo? Espero que possa assim te incentivar a lê-lo, que essa é a finalidade desse resumo assim que a gente faz aqui daquilo que a gente leu, e incentivar você a ler ele e ler outros livros também aí, se você puder ler, certo? Nós estamos aí, vamos trocando a ideia. Agora vamos começar um livro do Stuart Hall junto com outros dois autores, que se chama Identidade e Diferença, que é fruto desta leitura aqui. Então assim, tipo, mais ou menos assim, pessoal, um livro parece que vai chamando o outro. Se você lê alguma coisa, aquele ponto te interessa, aí você vai conferir as referências do livro, você encontra outro livro falando sobre esses assuntos também, então ele acaba nos ajudando aí a dar continuidade em determinadas leituras baseado num ponto só, num assunto aí, vendo diversas pontos de vista, né? Não só os mesmos autores, como vai acontecer desse livro aqui, Identidade e Diferença, mas com outros autores incluídos também, beleza? Então fica assim, um abraço para você aí, nós voltaremos aí em breve aí com outro livro, e aquele livro ainda do Ilis Lipovetsky lá, que nós ainda não terminamos. Eu mencionei ele aqui, mas não falei, acho que se falei pouco sobre ele, que é o Império do Efêmero, certo? Que é um livraço também, beleza? Então um abraço para vocês aí, tchau, até a próxima aí, valeu!